Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula de hoje será os livros poéticos. Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Querido Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, porque ela é eficaz em nossa vida. E ela nos ensina a cada dia como podermos sermos pessoas sábias, como podermos tomar decisões certas através dos livros poéticos da Bíblia. Te louvamos, Senhor, pelos autores como Jó, Davi, Salomão, Asaf, que escreveram preciosidades e estão todas registradas nesses livros, e nós temos hoje dentro desses livros na Bíblia para nos ensinar a sermos sábios dia após dia diante da Tua presença. É isso que eu louvo e te agradeço, e fica conosco durante toda a nossa aula, em nome de Jesus. Amém. Você conhece ou já ouviu falar de alguém sábio? O que é ter sabedoria? Em Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem tem temor e respeita a Deus é uma pessoa sábia. É isso mesmo. Quem ama e obedece a Deus costuma pensar antes de agir. Costuma fazer o que é certo e bom. Uma pessoa pode até não ter cultura, nem estar com a cabeça cheia de informações, e, no entanto, ser sábia. Sábia no sentido de tomar atitudes certas próprias de um cristão, de saber relacionar-se com os colegas e com outras pessoas. Em nossa lição de hoje, vamos ver onde encontramos a verdadeira sabedoria. Temos na Bíblia 5 livros muito lindos, cheios de profundos pensamentos sobre a pessoa de Deus. Estes livros são escritos em formas de poemas e são gostosos de ler. São eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos dos Cânticos. Juntos, estes livros são chamados de livros poéticos. O livro de Jó, o 18º livro do Velho Testamento, talvez este seja o livro mais antigo da Bíblia, e Jó tenha vivido antes de Moisés. Este livro trata do sofrimento humano e não sabemos quem é o autor do livro. Jó era um homem rico, feliz e muito bom. Vamos ver o que é que diz lá Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, e era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentas. Tinha também um grande número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Mas Deus permitiu que da noite para o dia ele perdesse os filhos e tudo que tinha, e fosse atacado por uma doença dolorosa e horrível. O livro mostra Jó e seus amigos discutindo, procurando uma explicação para tanta desgraça. Pensava-se naquele tempo que o sofrimento fosse sempre resultado do pecado. Para os amigos de Jó, Deus sempre recompensa os bons e castiga os maus. Portanto, Jó estava sofrendo porque pecou, mesmo que tenha sido em segredo. Mas Jó não aceitava essa explicação e reclamava amargurado. No final, Deus apareceu e fala do seu poder e sabedoria.
repreende os amigos de Jó por não compreender o sofrimento dele. Jó conservou sua fé no Deus justo em meio a tanto sofrimento. E Deus mudou a vida de Jó, dando-lhe o dobro do que possuía antes, e a bênção de uma vida longa. Vamos ver o que é que diz Jó, capítulo 42, versículos 5, 12 e 13. Versículo 5. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Versículos 12 e 13. O Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. E também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. O livro de Salmos é o 19º livro do Velho Testamento. É o livro de hinos e orações da Bíblia. Os Salmos foram escritos por diferentes autores, tais como Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, Etã e principalmente o rei Davi. Foram escritos durante um período de mais ou menos 800 anos e foram usados pelo povo de Israel nas reuniões de adoração a Deus. Vejamos o que diz o Salmo, capítulo 100, versículos 1 e 2. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Há vários tipos de salmos: hinos de louvor a Deus, orações pedindo ajuda, pedidos de perdão, canções de agradecimento pelas bênçãos de Deus e etc. Você sabia que Jesus cantou salmos e os citou várias vezes? Eles foram citados mais de 100 vezes pelos autores do Novo Testamento. Através dos séculos, os salmos têm sido uma fonte de inspiração e devoção nos cultos da igreja cristã. O livro de Provérbios é o 20º livro do Velho Testamento. É um livro de sabedoria prática. Ensina que a religião está ligada aos problemas comuns da vida. Começa lembrando que, para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus. Trata também de assuntos de moral, de bom senso e de boas maneiras. Os provérbios revelam a sabedoria dos antigos mestres israelitas sobre o que a pessoa sábia deve fazer em certas situações. Entre outras coisas, os provérbios ensinam a humildade, a paciência, o respeito pelos pobres e a lealdade para com os amigos. Vamos ver o que é que diz Provérbios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. O livro de Eclesiastes é o 21º livro do Velho Testamento. Este livro foi escrito pelo sábio rei Salomão, e nele há pensamentos profundos sobre a vida humana, com suas injustiças e decepções. É o livro do homem sem Deus, que fala dos seus sucessos e insucessos, pessimismo e otimismo, esperança e desespero, e conclui que tudo é
ilusão. O homem se volta para Deus e descobre as verdades consoladoras. O sábio aconselha os jovens a lembrarem do seu Criador nos dias da mocidade. Vamos ver o que é que diz Eclesiastes capítulo 11, versículos 9 e 10. Jovem, aproveite a sua mocidade e seja feliz enquanto é moço. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre de uma coisa: Deus o julgará por tudo que você fizer. Não deixe que nada o preocupe ou faça sofrer, pois a mocidade dura pouco. E também afirma no final do livro: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque foi para isso que você foi criado. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. O livro Cântico dos Cânticos é o 22º livro do Velho Testamento. É uma coleção de poemas de amor. Seu autor foi o rei Salomão. A maior parte do livro está em forma de canções próprias para festas de casamento. Este pequeno livro foi incluído entre os livros da Bíblia porque trata da pureza e da santidade do casamento, que foi instituído por Deus. Vamos ver o que é que diz Cântico dos Cânticos, capítulo 8, versículo 7, parte A. Nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. E aí, você quer ser sábio? Aprenda com os maiores mestres as lições dos livros poéticos. Com a ajuda de Jesus, o mestre dos mestres, podemos ser pessoas sábias. E essa foi a nossa aula de hoje, os livros poéticos. Mas quero lhe fazer um desafio. Que tal você responder um formulário online para saber o quanto aprendeu de nossa aula hoje? Você topa? Então vá lá para a descrição do vídeo e clique no link do formulário. A nota sai após você enviar o formulário. Um forte abraço e até a próxima aula, se o bom Deus permitir.